Oi, pessoal, muito obrigada por estar aqui no nosso Educa Podcast. A gente está no 4º episódio do projeto, no comecinho, então eu peço aí que você curta esse episódio, compartilha, se inscreva aqui no canal para que a gente possa fazer mais episódios do Nossa Educa. Meu convidado de hoje, bem conhecido meu, já entrevistei algumas vezes, mas de forma um pouquinho mais rápida, né, Glauco? Glauco Richelli, ele é professor e historiador, também mestre em políticas públicas e gestor cultural. Muito obrigada por aceitar meu convite. Obrigado, Jana, pela oportunidade. Fico muito feliz por estar hoje aqui compartilhando com você algumas ideias. Vamos falar então de educação, que faz parte da sua vida, da sua rotina desde muito cedo, né, Glauco? Como que começou essa ideia, essa vontade de ser professor? Família, amigos, alguém incentivou? Como é que foi? Então, na família, né, minha mãe é educadora, né, ela já leciona no governo do estado de São Paulo, depois ela veio para a prefeitura de Mogi. Então, assim, eu cresci com ela no meio dessa relação de escola, família, né? Acabei estudando uma época, a mesma escola que ela trabalhava, por estar mais próximo dela. Ela não foi minha professora, mas esse primeiro contato me deu já uma ideia. Quando eu era jovem, eu era muito tímido, então nunca imaginei ser professor, né? Eu sempre gostei da área da história, da pesquisa, né? E quando eu, após o momento que fui fazer história e fui na graduação, a partir dali que eu comecei a ter um olhar, entender que a pesquisa é importante, se desenvolve, mas infelizmente no país ter ali o recurso, né, o sustento só da pesquisa é muito difícil. Então comecei a encarar a sala de aula, comecei a ter essa dinâmica e foi um campo que eu gostei demais, né, o contato com o jovem, com as diversas faixas etárias. Então isso me dá um ânimo muito grande para poder continuar pela essa profissão. E aí, trabalhando aí na área, também a timidez foi embora, não tem jeito, né? Vai, com certeza. O primeiro lugar que eu acabei perdendo timidez assim foi na igreja católica, porque eu fazia leitura. Então, fazer leitura para 400 pessoas na Catedral de Mogi, acaba perdendo timidez. Depois foi da catequese. Então, aos pouquinhos, aquela coisa do jovem dos 15, 16 anos começa a quebrar aquela barreira, né? Mas é difícil. Mesmo assim, cada aula, cada início de ano, ainda vem aquele geladinho no estômago com a garotada. Então, é bem diferente. Porque muda bastante, né? As gerações aí vão evoluindo. Glauco, e você fez primeiro, então, faculdade de História, depois continuou estudando? Isso, então, história, depois eu fui para pós-graduação, né? Então, em didática do ensino superior, foi um campo que eu queria conhecer, entender bem como que é ser uma mantenedora de uma instituição, organizações de curso, e depois eu enveredei para o lado da política pública, no mestrado, que dá esse olhar do gestor, né? Então, o gestor público tem um papel fundamental com a criação dessas políticas públicas, e o Brasil é um país que necessita demais, né? A população, às vezes, quer uma coisa mais imediatista, mas a política pública ela é pontual, ela é uma semente que ela é plantada, e é importante que gestões continuem o que se planta, porque aí se torna perpetuada aí para a população de uma cidade, de um estado e do próprio país. E nesse âmbito da política pública, eu foquei bastante na relação cultural, né? Então, preservação do patrimônio histórico, os levantamentos relacionados à cidade, o porquê de estudar a história da cidade, né? Então, é um primeiro ponto que a gente tem que trabalhar para as pessoas entenderem a dinâmica da história do mundo, porque se não entende no lugar que ela mora, ela não vai valorizar a história da humanidade. Então, são pontos fundamentais. Com certeza. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais de história. Vamos falar o que você está fazendo agora atualmente, né, Glauco? Dando aula na ETEC, né? Nas ETECs aqui da região, no ensino técnico. Como é que é o perfil aí desse aluno que você está trabalhando? Então, eu estou no Santo Paulo Souza, né? Santo Paulo Souza é a mantenedora da ETEC. Eu comecei na ETEC de Mogi das Cruzes em 2010. Então, iniciei lá um processo e me efetivei. Interessante porque eu me frustrei na época porque eu não consegui entrar como aluno, aí depois eu fui entrar como professor. Mas é uma instituição que eu tenho um carinho enorme, porque ela tem na cidade uma tradição, né? Ela desde 1947 já formou muita gente em diversas áreas do ensino técnico, né? E junto com o ensino médio. E além da ETEC Presidente Vargas, aqui em Mogi das Cruzes, eu também estou na ETEC Itaquaquecetuba e na ETEC Arujá, né? Esse ensino
técnico que nós temos hoje, né, ele se torna um grande padrão do ensino no governo do estado de São Paulo. Né, eles têm uma fusão de fazer o ensino basicamente de ambos as pontas, né, tanto do médio quanto do técnico juntos. O aluno sai capacitado em 3 anos e favorece demais. As questões da instituição, o aluno ele procura ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Então, eu falo para eles, né, gente, não importa que você entrou num curso de administração, você não vai ser um profissional de administração a vida inteira. Às vezes ele vai mudar. Então, isso é normal para o aluno da ETEC. Mas a compreensão, os ganhos que ele vai ter durante a vida dele, naquele momento acadêmico, se torna um grande exemplo para ele. Então, assim, são conteúdos agregados. Então, ele sempre vai ter essa facilidade de ter esse contato com diversos conteúdos. E uma escola que tem essa dinâmica, né, do profissional da área, junto com o profissional da área específica dele, né, um professor, junto com outro professor da base comum, histórica, química, geografia. Essas trocas, né, o aluno ganha demais. Ele sai muito mais crítico, muito mais preparado para o mercado de trabalho. A gente pode dizer, então, que ele já começa, antes de se formar, já se preparando para o mercado de trabalho. É bem por aí? Sim, porque, um exemplo, né, na ETEC, né, ele já tem um preparo da relação, primeiramente, do cotidiano. Então, ele tem regras para seguir, muito mais rígidas, né? Então, é uma escola que tem esse preparo e também prepara o aluno tanto para o lado acadêmico quanto para o lado profissional. Ele sai fazendo TCC no 3º ano. Então, todos os cursos técnicos têm um TCC. Alguns mais práticos, no caso da mecânica, é desenvolver uma peça, um martelo que ele vai ter que fazer, frisando o martelo no torno e tal. E um curso de ADM, ele já vai sair ali com uma temática desenvolvida. Um curso, exemplo, de design de interiores, ele vai fazer na prática, às vezes, um layout de um espaço, de uma instituição daqui da região. Ele pode fazer na prática muitas coisas, assim, dá um diferencial muito grande. Né? Eu falo que quando eu fui contratar 4 estagiários para trabalhar, de todos os currículos que eu fui avaliar, os melhores currículos eram de ex-alunos da ETEC. Então eles são mais críticos, eles têm as resoluções mais pontuais e o preparo, cursos complementares, eles correm atrás, não cursos pagos, cursos gratuitos, plataformas do governo, estadual, federal, que dão capacitação, que põe aquele jovem no destaque entre os diversos jovens que são formados naquele momento. Bacana. Professor, vamos falar um pouquinho então desse jovem, dessa geração Z, né, que são os nascidos aí entre 1995 e 2010. Hoje em dia se fala muito aí do comportamento deles, vantagens, desvantagens, o que você tem percebido aí na sala de aula? Então, esse jovem, ele é um jovem muito diferente porque ele está muito dependente da tecnologia. Então, essa dependência dá um equilíbrio para o jovem de pontos positivos, pontos negativos. Né? Ele pode buscar ali, né, um preparo mais ligado à coletividade das pessoas, mas é um jovem um pouco mais difícil de lidar com as frustrações. Então, assim, é uma geração que os nascidos em 90 ainda tem uma diferença dos nascidos em 2000, mesmo sendo uma geração Z, são muito diferentes as características, porque um acompanhou a evolução tecnológica, o outro já nasceu com uma tecnologia já consolidada. E com isso, esse jovem hoje tem uma dinâmica diferente. Né? Na minha época, eu pesquisava na biblioteca da escola. Dos anos 80, tem uma outra característica. Esse aluno já só pesquisa em rede social, só pesquisa em plataformas, e hoje usa a inteligência artificial. Mas você tem esse jovem que ele faz um trabalho, às vezes, muito mais dinâmico. Em vez de fazer um trabalho, uma análise escrita, ele faz um trabalho muito melhor, às vezes, em vídeo, numa apresentação. Ele constrói algo digital. Então, usando as tecnologias, favorecendo ali, né, os meios que ele tem. Nós saímos daquela questão muito da sala, do quadrado da sala de aula. Então, eles põem, às vezes, temáticas ligando com situações do cotidiano, do bairro. E isso daí, na escola, hoje, se torna fundamental. Então, para essa geração, acho que as formas de comunicação, a tecnologia, se torna algo importante. Tanto que na ETEC, esse ano, conversei com os diretores, a gente está tentando implementar um podcast dentro da ETEC, porque a construção de um podcast tem várias linguagens e ajuda o aluno em diversos momentos, tanto na língua portuguesa, quanto na história, na sociologia. E ele vai trazer para lá temáticas
Então, desde a gravação da edição até a montagem e a apresentação, você tem um aluno multifacetado ali que vai dominar várias linguagens. Então, essa geração tem esse potencial que eu acho que é muito diferente do que nós já vemos no mundo, muito mais rápido, só que o que impacta muito são as relações ainda psíquicas. Então, ele tem que lidar bastante com o psicológico. Trabalhar esse socioemocional, que é um desafio, né, para todo Sim. mundo. Glauco, e com relação, você falou da tecnologia, a restrição do celular, né, que agora entrou em vigor, como é que tem sido na prática? Tá difícil? Tá complicado? Então, nessas semanas, né, que a gente começou agora, eu escutei de tudo, né, e vivenciei um pouco de cada coisa. Não senti, assim, uma carência tanto desses jovens. Parece que entrou numa situação que eu pensei que ia ser uma crise muito maior. Está sendo bem tranquilo. Em algumas salas, então é muito difícil. Outras salas, que os alunos estão ligados demais à área da tecnologia, dependendo dos cursos técnicos, né? Até escutei um professor falar, não, parece que estou dando água para o aluno. Então ele estava com aquela sede de mexer no celular numa hora de aula, porque você precisava entrar no site, precisava ver uma situação, e o professor falou, estava muito difícil. E aí eles ficaram mais confortáveis ali. Então, assim, tem de todos os lados. Mas a maioria, eu não estou vendo um impacto tão negativo. Eles estão acatando, não tem uma forçação de você guardar na coordenação, o material eles não trazem, ou se trazem fica na mochila, uma forma muito flexível e de ambos os lados, tanto o aluno quanto o professor também, porque nós também não usamos os equipamentos, né, nem relógio em sala de aula. Então, assim, também, ambos os lados estão sendo bem equilibrados aí, e é difícil. Eu sou uma pessoa que trabalho com a tecnologia e gosto de mexer sempre, né, tá antenado, é difícil. Então eu sempre fico ligado às vezes no celular 6, 8 horas por dia, sempre ali. Então agora eu estou me regrando mais, então vejo no intervalo. Então isso acho que se tornou algo que facilitou a aula, e a gente acaba às vezes na aula falando, nossa, bateu o horário, eu nem vi, porque você fica mais focado. Então o aluno está mais focado. Só que daí de outras maneiras, né, você começa a desdobrar em outras formas de distração, né? Tem aluno hoje fazendo tricô, então uma coisa está voltando hoje para a sala. Então o artesanato, miçanga, pulseira, porque mesmo ele estando em aula, ele quer ter uma distração, uma coisa que ele está participando, mas ao mesmo tempo ele quer fazer uma outra coisa. Então, aquelas pessoas que fazem 2, 3 atos ao mesmo tempo, mas conseguem captar as informações. Mas elas são filtros. A gente sabe que quanto mais distrações, menos informação ele adquire, e esse conhecimento acaba, às vezes, ficando superficial, né? Então, por isso que é importante do foco, né? E é uma etapa hoje que eu acho que o governo vai balancear, mas a forma impositiva é muito ruim. Tudo que é muito impositivo não é legal, mais no âmbito escolar ainda. Então, o impacto, além dos alunos, também nos professores, né? Não tem jeito, porque todo mundo usa o celular, mas foi um caminho aí encontrado, né? Você acredita, então, que está ajudando um pouco, dar um pouco mais de foco? Não, com certeza. A diferença é enorme nesse âmbito, né? Como eu disse, as crises não foram tão elevadas como nós pensamos que ia ser, mas acreditamos que nessas primeiras semanas agora, o primeiro semestre, a gente vai sentir como que vai ser a retomada com relação à avaliação, porque o aluno tem agora um foco muito mais colocado ali naquele momento. A gente sabe das deficiências das escolas públicas, a gente está numa onda de calor muito grande, então o celular distrai, às vezes o barulho do ventilador distrai, o calor excessivo distrai. Então, assim, são coisas que a gente tem que conversar com o conselho de escola, potencializar um ambiente mais agradável, mais equilibrado, né? E basicamente, né, nós sabemos das deficiências que tem na escola pública no Brasil, né? A ETEC também é uma escola pública, mas tem uma pequena diferença das escolas porque ela acaba tendo um orçamento via vestibulinho, entra um pouco mais de dinheiro na escola e acaba fazendo um pouco mais, uma pintura a mais, um ventilador a mais, que dá um conforto para o aluno, dá uma diferença. Eu falo para eles isso, o ambiente é tudo, né? Então, a gente se apropriar do ambiente e basicamente conseguir ter um dia a dia mais equilibrado. Certeza. Eu separei aqui, professor, algumas notícias da educação para a gente poder comentar sobre o tema. O Léo vai colocar aqui na tela para a gente. A primeira notícia: Colégio Santa Cruz, que expulsou 4 dos 34 estudantes que foram suspensos por bullying. Essa notícia agora é de fevereiro desse ano.
Um tema complexo, né? A gente já fala há bastante tempo sobre bullying e tem a questão também, né, de redes sociais. Nesse caso, foram por mensagens, né, em redes sociais que houveram esses casos de bullying. Como é que fica essa situação tratando em sala de aula, professor? Então, é uma situação muito delicada, né? A gente precisa ter uma noção de quanto que o professor tem que estar atento a tudo que acontece, a todos os movimentos, porque às vezes o bullying é algo mais visto de uma maneira que ele é aplicado ou um pouco mais velado, né? Quanto mais velado ele é mais difícil de diagnosticar. Mas diagnosticado, né, é basicamente conversar com o agressor e com quem foi agredido, né? Colocar essas pessoas para sentar, vamos conversar, acionar a coordenação pedagógica da escola. Acho que tem que ter uma hierarquia, né? Não levar para o conselho de escola já no primeiro momento. Então nós temos ali a escola que tem uma orientação educacional e um coordenador de curso, trabalhar em conjunto, né? Então, e o principal, né, a segunda etapa de tudo isso é as duas famílias. As famílias das duas partes, sentar, colocar isso também, porque a família tem um papel fundamental nessa orientação, né? Porque a escola tem até um certo momento, a família tem até um certo momento. Depois, dependendo das situações, um acompanhamento psicológico, que precisa ser acompanhado também. E na última esfera, na última situação, após aí sucessões de repetições desse fato, aí é acionar a justiça, né? No caso de uma expulsão, um caso de, dependendo do grau da situação, né, um BO de ocorrência, acompanhamento policial, se foi uma agressão, se foi uma relação de uma imposição ali que foge das esferas da escola, né? É um assunto que eu percebo que nos últimos anos deu uma equilibrada, existe hoje uma diminuição, mas ainda existem casos pontuais e graves no país. A gente sempre vai observar, né? É triste quando um bullying ele evolui para uma situação, às vezes, de uma morte em sala de aula, ou de um aluno que sofreu um bullying e volta para a sala para poder se vingar, ou mesmo se vingar de pessoas que ele nem conhece, mas do âmbito da escola, porque na cabeça dele a escola é a mesma que ele estudou depois de 2, 3 anos. A gente viu fatos disso no Brasil e no mundo e acaba sendo triste. Então, assim, é uma relação que nós temos que ter esse cuidado enorme. O professor está sempre atento. Nunca pode pensar que aquela situação foi uma brincadeirinha. Então, chama atenção, conversa. Acho que esse é o principal ponto. Se não tiver esse início, pode cada vez mais entrar numa crescente. Então, é começar desde o primeiro ato que você já percebe. É um ponto fundamental aí. E nesse caso também a gente sabe que as redes sociais, né, tem até a questão de redes que, né, são proibidas, que eles acabam ali discutindo, né? A gente tem o caso aqui da nossa região também, que aconteceu em Suzano, que Sim. também começou aí por discussões em redes sociais. Tem que ter esse cuidado sempre. Não, demais, né? Os jovens nas redes sociais, qualquer um jovem, um adulto, ele acaba sendo um juiz atrás de uma tela. Ele faz o que ele bem entender, ele começa a questionar, ele começa a acusar. Então, assim, é difícil de você coibir, mas existe hoje leis, tanto na esfera digital quanto na esfera criminal, que leve coibir esses atos. Mas acho que principalmente a orientação, né? Se as escolas trabalharem o preventivo, trazer orientação educacional, trazer orientação psicológica, trabalhar com palestras, com projetos em paralelo, isso diminui demais. Acabar, às vezes, é muito difícil zerar, mas diminui demais. Porque o respeito com o outro, saber em que as limitações do outro não se torne uma chacota, se torne algo que diminua a pessoa. É saber a interação que a humanidade precisa ter com o outro, né? Se colocar no lugar. Você gostaria de passar por essa situação? Então, eu já trabalhei em escolas aqui na cidade, da rede privada, que isso era tratado desde o ensino infantil. Raríssimos casos que nós tivemos de um bullying numa escola dessa, porque você tem essa tratativa. Numa ETEC, numa escola técnica, o jovem já vem de diversos pontos, tem esse jovem de escola pública, privada, que já vem com as suas culturas de diversas outras cidades, e estando agora num lugar só, ali às vezes começa a se ter um pouco mais de um atrito, né? Mas, como eu digo, tendo esse acompanhamento, tendo essas orientações e projetos, se torna fundamental. Essa semana, agora, basicamente, nós temos aí uma semana de aula, 2 semanas,
nós já tivemos 2 palestras sobre a questão da mulher no mercado de trabalho. Trouxemos uma profissional para falar sobre isso, porque um curso, exemplo, de informática, quase que maciçamente é um curso masculino. Nós temos 3, 4 mulheres no curso. Então, é trazer mesmo uma oportunidade para a gente poder desenvolver e capacitar essas pessoas. Certeza. Vamos para outra notícia que eu separei aqui, professor. 7 a cada 10 estudantes usam a inteligência artificial na rotina de estudos. Essa foi uma pesquisa divulgada em agosto do ano passado, mas a gente acredita aí que, né, eles continuam usando até mais, né, agora em 2025. Como que você vê a inteligência artificial? Também tem que tomar cuidado? Tem, né? Tudo tem seu lado positivo e negativo, né? Eu falo para os alunos, na disciplina de história, a inteligência artificial traz para nós uma abordagem muito diferente, né? Dá vida para muita coisa, dá as experiências que nós saímos dos livros físicos, né? E ter uma releitura de uma época. Um personagem que você nunca viu ele se mexer, te dá um realismo, é muito interessante. Só que, ao mesmo tempo, na construção de um discurso, numa construção de um texto, eu falo para os alunos, o algoritmo, ele acaba passando o que você quer escutar, o que você quer saber só. Ele traça o teu perfil. Hoje não precisa, dentro só da IA, né? Mais exemplo, nas redes sociais, os feeds que você vê, onde você para, não precisa curtir. Se parou ali, ele já sabe que você curtiu aquilo ali automaticamente. Ele passa só o que você quer ver. O diferente não vem. Então você tem que procurar, né? E com certeza hoje, quando você pesquisa na inteligência artificial alguns termos, alguns assuntos, não é 100% que vem de textos batidos e certos, né? A maneira que ela foi alimentada ainda tem algumas deficiências, tem algumas carências de assuntos e de pauta. Então, mais em assuntos regionais, às vezes, eu pergunto, na história da cidade tal, aconteceu isso? Ela fala e põe o nome de uma pessoa como uma pessoa que é referência naquele assunto. E muitas vezes nem é. Não é. Eu já bati com isso já e não é. Então, ela é muito controversa. E o que eu também converso com os alunos, gente, na vida real, né, a gente precisa estar nós com nós mesmos, tendo nossos argumentos. Não adianta eu pedir os argumentos para a inteligência artificial, ela vai me passar tudo. Depois eu imprimo, entrego para o professor, tem ali um trabalho pronto. Mas você não teve a apropriação do conteúdo, a bagagem, a análise. Então, com isso, de certa maneira, eu brinco com uma palavra, né, mas assim, as pessoas precisam deixar que a máquina não comande ela. Nós temos essa consciência, né? Senão nós entramos num princípio de quase de um emburrecimento que se torna máquina, então dependência total. E não, né? Até um certo limite nós temos que nos doutrinar, porque se depender dela, ela quer que a gente faça tudo com ela, né? E para o aluno é muito cômodo chegar, bater um texto, entregar uma análise textual, entregar um mapa mental pronto, feito pela rede, né? Então, até onde ele aprendeu? Até onde ele vai com ela? Ele vai para o vestibular com a IA? Não vai. Então, assim, eu deixo bem claro para eles essa limitação. Quer seguir com ela? Segue, mas em um determinado momento da tua vida você vai seguir sozinho, não vai ter ninguém mais para te apoiar. E você costuma usar também em sala de aula a inteligência artificial? Você falou da questão dos personagens, que dá vida. Costuma usar também? É legal hoje, por exemplo, tem sites hoje, não só as plataformas que criam textos, né, mas que criam imagens, que criam música. Então você consegue, às vezes, pegando pontos do conceito histórico, do momento, você joga para ela cria uma música ali que os alunos conseguem depois ter o conhecimento e guardar, porque foi feita uma música contando a história do Brasil, da independência do Brasil. Então hoje assim, você tem de tudo. Pegar uma foto antiga e dar movimento para ela, dar fala. Então no slide você pode pôr na Revolução Francesa, né, tanto ali Robespierre quanto a Maria Antonieta conversando. Então assim, dá uma vida para a história. Acho que para a disciplina de história ela transforma demais, mas tendo as limitações, né? Acho que é um ponto que a gente precisa rever bem essa relação aí de limite. O limite é importante. A questão do texto, professor,
também tem alguns... A inteligência artificial, por exemplo, ela tem alguns padrões, né? E a gente também sabe identificar. Sim. Então, não tem... pode usar, né, como um auxiliar, né? Mas não como o principal, porque senão a pessoa, como você falou, não aprende e também fica tudo muito, muito igual também, né? Porque tem os padrões da inteligência artificial. Eu já vi ferramenta hoje que ela é flexível. Ela tem um padrão de um linguajar popular que ela coloca e outro formal. Ela equilibra. No formal chega quase que num juridiquês. É muito, muito formal, você sabe, ninguém domina aquele português. Às vezes é um professor de língua portuguesa, um escritor, um jornalista que tem um repertório muito bom. Mas para a grande massa da população brasileira, a gente sabe que quando pega um texto que tem essas características. Então esse limite, esse linear entre o que é o digital, o que é feito pela pessoa, é que ele tem que ter consciência. Porque mesmo só o digitar, eu ainda falo para o aluno, gente, precisa fazer resumo, não vai fazer só com o celular, na época do celular, ou com o tablet. Escreva. Acho que a relação cursiva, o escrever um texto, resumir um texto, não só sublinhar, te dá uma questão cognitiva de você ter essa apropriação do conteúdo. Porque hoje com as mídias e com o digitar você não é a mesma cognição de escrever. Então tem uma diferença muito grande. No estudar, no você fazer o resumo, nas tuas pautas e rever tudo isso. Hoje na ETEC eu falo para eles não têm história no terceiro ano, porque a reforma educacional, história hoje está no primeiro e segundo ano. De ter consciência de guardar conteúdo, guarda material para não precisar consultar a internet. Tem o seu próprio material, os seus fichamentos e os teus resumos. Com certeza. Professor, vamos falar de história, então. Da tecnologia, vamos para a história, né? A importância desse resgate aí para a valorização da cultura local. Você teve uma atuação junto ao Poder Público aqui de Mogi das Cruzes, com várias iniciativas para resgatar essa história local. Mas, né, a gente sabe, né? Tá no YouTube, tá no Brasil inteiro. Todas as cidades, todas as pessoas têm que ter essa importância de conhecer, né, a história, o que aconteceu ali onde vive, que isso também traz essa sensação de pertencimento, né, de cuidado com a cidade, é isso? Sim, a história, a valorização dela tem que iniciar do micro para o macro, né? Para eu chegar para o aluno, ele entender o que é importante valorizar um patrimônio da humanidade, lá na Grécia Antiga, ele precisa entender primeiro a rua que ele mora, o bairro que ele mora e a cidade. Então, assim, a valorização do espaço hoje no Brasil, da história local, é uma pauta em que a população ela consome. Nas redes sociais, ela gosta de lembrar de espaços que não existem mais, de lugares da cidade que têm memória afetiva, da gastronomia da cidade, que são os patrimônios imateriais, das danças. Então, com isso, trabalhar a política pública nessa linha é fundamental, né? Tem cidades que são mais saudosistas com a sua própria história, com a sua própria relação social, né? Então, Mogi das Cruzes é um exemplo de uma cidade que tem essa relação. A população ela consome demais. Para ter ideia, na pandemia, em março, começou o lockdown em 2020, eu criei um grupo na cidade que chama Arquivo Mogiano, junto com a Dalila, no Facebook. Hoje esse grupo tem quase 50 mil pessoas no Facebook. As pessoas interagirem, colocar foto de infância, foto da juventude, trocar informações. Essa nostalgia, né? Saudosismo mesmo. Então isso se torna algo nas cidades assim, importantes. Eu sei que na região nossa, do Alto Tietê, Suzano tem projetos nesse tipo, Itaquá. Então, cidades, exemplo, Itaquá, a população não encara que é uma cidade tão histórica, que não tem patrimônio. Acha que não tem cultura. Pelo contrário, tem muita cultura ali que foi trazida pelas pessoas que vieram morar dos anos 50 para cá, dos imigrantes. Então, assim, é importante retomar essa relação, construir política pública que valorize e que preserve as raízes e a história da cidade, porque aí começa a entrar num efeito cascata e você valoriza o Estado, o país e a humanidade, né? Então, o mal do brasileiro, às vezes ele chega num lugar turístico, num lugar que é histórico, ele vai primeiro tirar foto, ele não vai conhecer a história. Então, primeiro conheça, depois tira foto, porque você pode depois explicar para a pessoa o que é essa foto, né? Senão, mas é um lugar antigo, tem um casarão. Mas qual que é a história daquele casarão? Como ele foi construído? Qual é o estilo arquitetônico dele? Então, são linhas que a gente precisa ter um equilíbrio muito grande e, basicamente, né, iniciativas públicas e iniciativas também
sociais de grupos que possam defender o patrimônio. Um dos projetos que foi implantado aqui, né, em Mogi, foi as Noites Misteriosas, que eu acompanhei alguns fazendo reportagens, que é muito interessante para a pessoa conhecer mesmo, né, e chegar ali naquele local histórico, saber o que aconteceu, e aí depois, né, tirar a foto, ter o registro. Isso fez toda a diferença. Que avaliação você faz do Noites Misteriosas? Então, esse projeto As Noites de Mistério, ele foi um projeto que a gente implementou que já fazia em sala de aula. Eu sempre gostei de sair com os alunos. Exemplo, em Mogi, na ETEC de Mogi, eu dava aula para eles dentro do cemitério São Salvador, de Filosofia e Sociologia, em 2010. Quando nós fomos para o Poder Público, né, e eu fui assumir um cargo no Poder Público, eu comecei a levar esse projeto para a população. Né, e foi muito curioso. Na sexta-feira, 7 da noite, você abriu um cemitério da cidade, você fazer um roteiro no centro, abrir um museu com 90, 100, 120 pessoas. Então, assim, foi um projeto que deu muito certo. Né? O CONDEFAT, né, que é um órgão do governo do estado de São Paulo de preservação, ele avaliou esse projeto como um projeto que deveria ser implementado em diversas cidades do próprio estado de São Paulo. Porque é um projeto que não tem alto custo, ele é um baixíssimo custo. Geralmente profissionais da área, ou você contrata um guia, ou os próprios profissionais da prefeitura que possam fazer isso. E você trabalha os espaços da cidade, você dá uma ressignificação para o espaço. O cemitério é um espaço que não é um espaço apenas de morte, é um espaço também de aprendizado, de arte. E ali você consegue entender a complexidade da vida e os reflexos da vida. Um outro espaço da cidade de Mogi, que foi muito utilizado nessas noites de mistério, foi o Hospital Arnaldo Pesutti. Então, imagina, um hospital para rancenianos, né, para os leprosos que foram internados compulsoriamente. Um espaço gigantesco, quase que uma cidade. Hoje ainda é um hospital de retaguarda. E a gente conseguiu fazer um passeio lá à noite, conhecendo os espaços, conhecendo a história. E assim, a população sempre participando, vindo pessoas de fora. De várias idades, crianças, jovens, adultos, famílias, tudo. né? É muito legal. As crianças iam com lanterna, já ia pela segunda vez. Cemitério, exemplo, tinha uma família que ia todas as vezes que eu fiz. Então, eles foram mais de 8, 10 vezes, mesmo sabendo a história. Porque eles queriam sempre descobrir algo a mais, tirar uma foto diferente. Já chegou a ter uma edição que teve um aniversário. A moça ia sair na balada, ela resolveu fazer primeiro o passeio com os convidados, depois para ela ir para um barzinho comemorar o aniversário. Então, levamos, nossa, tem tanta gente aqui nesse dia, deu quase 150, mas é um fato bem curioso. Tem de todas as idades e Mogi é gratuito. Em São Paulo, geralmente você paga para participar de uma aula dessa, de um roteiro desse. Então, é algo assim fundamental. Porque todas as cidades têm essa história, né? Um pouquinho, só resgatando mesmo, que a pessoa valoriza. Com certeza. A gente percebe. Hoje, né, nos últimos 4 anos, Suzano conseguiu implementar um órgão de patrimônio, de preservação do patrimônio, né, um conselho. Então, assim, cada vez mais a gente percebe que as cidades estão se atentando aos seus patrimônios, à preservação das suas raízes, né, e em alguns casos registrando bens. Né. Mogi registra culinária, registra dança, registra já alguns casarios para se perpetuar. Então, a história, o patrimônio é um arcabouço gigantesco que a gente tem e uma das ferramentas enormes para a gente poder trabalhar o município e de que maneira que a população evolui e automaticamente olha para o passado para não repetir os erros e fazer um futuro brilhante pela frente. E esse jovem aí que você trabalha todo dia na sala de aula, eles também se interessam por essa história, têm essa consciência, ainda precisa trabalhar um pouco mais? Como é que é? Tem de tudo, né? Tem jovens que gostam de temas mais relacionados um pouco mais à violência, à guerra. Quando eu falava, vou dar aula de Segunda Guerra, as pessoas já vibram, né? Eu falei, gente, mas não é uma aula tão legal assim, porque trabalha muita dor, né? Dores de pessoas, mortes, e um conteúdo que os jovens querem se apropriar. Né? História sempre foi um conteúdo que eu raramente tive alunos que não gostavam, sempre se envolveram demais, sempre se envolveram nos projetos que eu desenvolvo. Né? Na escola eu sempre gostei de fazer saídas, então na Teca de Itaquá mesmo eu faço 2 saídas que é para eles dormirem fora da escola. Então eu envolvo um tema da escola e trabalho esse tema fora dela. Então a gente vai para o Rio de Janeiro, conhecer a cidade do Rio. Lá no Rio eu trabalho conteúdos
na sala de aula que eu iniciei, mas eu termino naquela viagem. Exemplo, eu era Vargas. Eu dou uma aula dentro do quarto que o Getúlio Vargas cometeu suicídio, dentro do Palácio do Catete. Eu falo sobre o início do século XX no Brasil, dando uma aula dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Para a gente conhecer depois a realidade social do Rio, a gente visita o pele da comunidade do Vidigal. Então a gente tem uma oportunidade de ter essa aula muito diferenciada. A gente consegue levar os alunos, fica um valor muito pequeno, não é a empresa, é a própria escola que organiza, todos se preparam durante 7 meses, pagando aos pouquinhos, e assim, e fica algo que é orgânico e toda a sala consegue participar. Então, mesmo os alunos que às vezes não têm uma relação financeira legal naquele momento, os professores acabam se juntando, paga e vai. Para todo mundo poder participar. Então, isso se torna algo muito legal e é um dos pontos da história. Então, esses alunos, eles gostam demais. E hoje, né, com ferramentas, isso auxilia ainda mais a gente conseguir ter uma aula mais dinâmica e o aluno mais ainda interessado. O professor falou aí do Rio de Janeiro, lembrei do Ainda Estou Aqui, né? O sucesso que está fazendo aí no Oscar. Isso também ajuda as pessoas quererem conhecer um pouquinho mais da história, do que aconteceu. A arte, a cultura também incentiva. Sim, o filme trouxe todo um panorama, né, do Rio de Janeiro do final dos anos 60 para os anos 70, né? E aí você tem ali esse recriar daquela história que foi chocante, de uma pessoa que sai de casa para dar um depoimento sem um mandato de justiça, sem nada, e você tem que provar que essa pessoa foi depois morta numa situação de tortura dentro de um quartel. Mas os alunos hoje, né, eles questionam bastante, né, e olham um filme daquele e falam: nossa, professor, que história que a gente não tinha essa noção, né? Então, de uma forma que o próprio filme tratou de uma forma muito leve, não foi uma forma tão pesada. Acho que já teve filmes desse momento que trabalham muito mais a tortura, muito mais essa relação, e mostrou, né? E a gente está na torcida, né, para esse filme ter esse reconhecimento, né? Cenários do filme hoje estão sendo muito visitados, né? Exemplo, a casa que no filme está no Leblon, mas na vida real hoje essa casa é na Urca. Então a casa está sendo aberta para visitação, está sendo vendida, né? Então esse principal cenário do filme, que é aquela casa, que tudo acontece em torno da casa em si, as festas, as dores, se tornou um grande ícone, né? Então você tem mais um patrimônio para o Rio de Janeiro ser trabalhado e reconhecido. Se o filme conseguir ganhar uma estatueta, essa casa fica mais valorizada ainda, né? Então, esses espaços, né? Rio de Janeiro, ele é uma cidade efervescente, ele respira muito história. Por cada esquina que a gente anda, você tem um pouco de história, porque ele foi capital. Uma cidade que foi capital do Império, foi capital da República. Eu acho fantástica para levar um aluno para dar uma aula numa cidade como o Rio de Janeiro. Bastante repertório. Professor, agora a gente vai para o nosso momento nostalgia aqui no nosso Educa. Ver uma foto de infância do professor. Aqui, ó. Quantos anos tinha aí, professor? Acredito que eu tinha uns 3 para 4 aí. Na casa da minha avó, na Vila Industrial, né? E minha mãe trabalhando sempre, né? Dando as aulas, né? Lecionando. Então, sempre fiquei com a minha avó, que me criou, que me deu toda a educação inicial nos primeiros anos aí. Nessa época aí já imaginava o que ia fazer? Nem imaginava. Nada. Aqui, mais ou menos pela foto, eu queria ser o Rambo, né? Porque tinha a faixinha do Rambo na cabeça aí. Tinha cabelo na época ainda. Já gostava de história, então, né? Já gostava um pouquinho, já. Mas eu era uma criança que, no princípio, sempre gostou de escutar os mais velhos, né? Desde criança, sempre gostei de escutar a história. Então eu nunca tive muitos amigos da mesma idade e tal. Eu sempre gostei de escutar as pessoas mais velhas. Então no bairro eu ia no comércio, eu ia nas oficinas mecânicas, sentava, escutava a história, via as pessoas trabalhar. Então isso me chamava muita atenção. Acho que deu um despertar da história um pouquinho nesse meio aí da infância para a adolescência. Já começa cedo, né? A gente já ir trilhar o caminho profissional, né? Sim. Com certeza. Professor, agora eu vou pedir mostrar aqui, o Léo vai trocar a tela pra gente falar de literatura também, que, né, eu sou apaixonada por literatura, tô sempre lendo alguma coisa diferente. Eu pedi para você trazer uma recomendação, é uma série de livros, fala pra gente. Isso, a Amélia Del Priore é uma grande historiadora, né, do país, né? Ela escreve, né, sempre, e começa a trazer para nós
uma história que muitas vezes fica nos meios dos arquivos e que não é tão vista, né, com temáticas, né, igual que as histórias da gente brasileira. Ela traz aqui um equilíbrio entre a história basicamente do homem e da elite brasileira, que é um padrão que nós temos, história mais eurocêntrica. Mas ela traz uma história da população mais pobre, da mulher, então das camadas em que acabam sumindo dos livros de história, né? Todos nós somos protagonistas de um processo histórico, mas às vezes as figuras públicas, as figuras mais abastadas que têm um destaque maior, né? E a Mary Del Priore tem esse olhar. Ela tem uma coleção dela que é a história da mulher. Então, poxa, ela conta a história da evolução da mulher no Brasil, dos direitos, de como a mulher vem buscando cada vez mais na sua vida ter um protagonismo. Então, é uma das escritoras que eu gosto de consultar bastante. E aí aqui em Mogi das Cruzes tem muita gente, e uns que já faleceram, que eu gosto de consultar bastante, que é o Isaac Grimber, que tem livros de história fundamentais, o professor Jurandir. Então, são pessoas que faleceram, mas deixam um legado muito grande nas suas obras. O livro é isso, né? A gente consegue reviver, né, as pessoas que já se foram por meio do que eles escreveram. E na sala de aulas, tem percebido que os alunos estão lendo ou a tecnologia também está roubando essa parte desse tempo aí de leitura? Como é que tá? Tem ainda a leitura, né? Dependendo das ETECs, né, a gente consegue trabalhar bastante a biblioteca da escola, né? A gente consegue desenvolver isso. E na biblioteca sempre tem professores que trabalham com projetos. Ontem mesmo estava passando, o professor fez uma instalação lá de fora da biblioteca, colocou 3 livros e eles estavam embrulhados em papel, um papel de embrulho, mas sem você conseguir ver a capa. E em cima de cada livro tinha uma sinopse. Então, como projeto, né, não escolha o livro pela capa. Pegue o livro, pode ler, levar para casa, ler, depois você devolve. Então, de uma forma muito orgânica, está ali, mas às vezes esses incentivos são importantes para a leitura. Sair do best-seller, né, dos livros, às vezes, que estão em alta, e também trabalhar livros tematizados, da área técnica da pessoa, ou mesmo de disciplinas. Então, a gente ainda tem os alunos que fazem essas leituras. Na rede particular, eu tinha ligação mais com os alunos que conseguiam ler livros digitais, então usavam outras ferramentas, mas no ensino público, o governo manda livros, né, e também existe aí a compra de livros pela PM, então existe um consumo muito consciente. Os alunos estão cada vez mais tomando gosto pelo livro físico. E você falou de livros digitais. Consegue ler livro digital? Prefere aqui o físico? Como é que é para você? Hoje, eu acostumei com o digital, porque como eu estudo mais livros de história, não muito mais para literatura, às vezes eu consigo terminar um livro inteiro, às vezes eu preciso fracionar o livro, né? Então hoje com o digital eu consigo trabalhar os temas específicos que eu necessito naquele livro, naquela obra, né? Faço os recortes dele. Então assim, vai muito da especificidade de cada um, né? Eu não consigo deitar e ler um livro no celular. Eu não tenho outro aparelho para leitura. Tem outros aparelhos que a gente sabe para leitura digital, né? Mas tem gente que se acostuma. Eu não curto muito. Eu prefiro do papel ou até mesmo na tela do computador. No celular eu acho muito ruim de observar ali. Mas é um campo que, dependendo das situações, dá para a gente manter hoje o livro digital. Então a recomendação fica aí, né, professor? Histórias da Gente Brasileira, da Mary Del Priore, para todas as idades, jovens, adultos? Sim, todas as idades. É um livro que vai trazer esse olhar do Brasil e dos brasileiros que estão no anonimato, que estão no limbo da história. A gente precisa dar evidência a todo mundo. Também trouxe uma recomendação aqui para mostrar para vocês. A gente falou um pouquinho de inteligência artificial. Eu acabei agora de ler esse livro, Desmistificando a Inteligência Artificial, é da Dora Kaufman, que são artigos que foram publicados na Época Negócios, falando sobre inteligência artificial em vários campos. Legal. Saúde, educação, né, na economia, mercado de trabalho. E ela explica bastante, né, como é que a inteligência tem atuado, lógico, a questão que também precisa evoluir muito, como a gente já falou aqui, mas é bem interessante para a gente entender como que a inteligência está atuando atualmente, e são vários artigos, então fica aqui a minha recomendação desse livro que eu acabei de ler. Conhece? Ótimo, não conheço não. Depois eu quero pesquisar sobre ela.
É bem interessante, porque eu me interessei para ler porque eu não sabia nada de inteligência artificial. Eu falei, não, eu preciso entender alguma coisa, né? Sim. Porque tá aí, a gente às vezes nem conhece, então é bom ler esse tipo de livro, que também, aliás, são artigos que já foram publicados, mas que tem bastante conteúdo, né? Com certeza. Eu acho que hoje é uma das faces aí que a gente tem que estar se apropriando, porque daqui para frente ela vai aumentar cada vez mais. Então, é o mundo agora pós-inteligência artificial. Não Que vai é ter uma outra tendência, maneira. né? Sim. Para a gente encerrar, professor, queria que você falasse disso então. O que você acha que pode vir aí de educação, de tendência, né? O que você tem trabalhado com relação a isso agora que voltou para a sala de aula? Sim. Eu percebo que um dos pontos futuros da educação vai ser uma educação trabalhada aí mais nos meios digitais. Não dá para fugir, né? A lousa é um apoio hoje, não é mais o protagonista da sala de aula. Hoje são as TVs, né? São as lousas digitais que dão um dinamismo maior, né? E uma educação mais pautada no socioemocional dos alunos. A gente sabe que pós-pandemia isso se tornou mais ainda um ponto da escola de atenção, né? E acho que dos governantes em si, olhar para a educação é de um profissional que falta dentro da escola, que é um psicólogo. Então, é um profissional que, às vezes, a orientação educacional é feita por um professor. E esse professor não tem uma capacitação técnica tão eficaz que possa trabalhar esses diagnósticos dos alunos, né? Mas tendo um profissional capacitado, isso desdobra, né, nas comunidades e consegue fazer as pontes entre os pais, os professores e os alunos, e é um dos campos fundamentais que não adianta eu colocar só em crises na escola um profissional desse, né? Eu acho que hoje o psicólogo tem que estar presente nas escolas como um professor também é presente. É mais um profissional para contar, porque o futuro da educação tem esse equilíbrio e acredito que cada vez mais se torna algo fundamental para se desenvolver. Com certeza. Muito obrigada pela presença. Quem está acompanhando a gente, quiser te seguir nas redes sociais, como que faz? Então, no Instagram, eu tenho 2 páginas. A minha pessoal é @glaucoristielli e tem uma outra página que chama @História de Mogi das Cruzes. Quem quiser puder seguir lá, fique à vontade. A gente sempre tem troca de conhecimento, sempre deixa em aberto ali para perguntas. É um canal mesmo de poder trabalhar os conceitos da história e a gente conseguir fazer essa retomada. Muito obrigada. Por nada, Jana. Obrigado, viu? Obrigada. Agradeço também você que acompanhou esse 4º episódio do nosso Educa. Vou reforçar aqui, então, curte, compartilha, comenta e se inscreva no canal. Até o próximo, então. Tchau, tchau.